Olá a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista no HC FMRP USP e sou presidente do Núcleo Regional da SOPAT de Ribeirão. E esses eventos que nós fazemos às quartas têm o apoio da SOPAT e do HCRP. E nós temos discutido temas numa série chamada Desafios na Pandemia, sobre temas difíceis de lidar no paciente crítico com o Covid-19. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui a nutricionista Carolina Malek, que é nossa nutricionista lá no HC, na UTI, tem grande experiência em terapia nutricional no paciente crítico, nossa parceira de anos, aprendemos com ela no dia a dia, nas nossas visitas multiprofissionais, e ela vai falar para a gente, a nossa palestrante de hoje, vai falar sobre terapia nutricional no paciente crítico com Covid-19, as particularidades desse tema. E eu agradeço igualmente a todos os debatedores presentes aqui hoje, a professora Vivian Suen, que é professora da Divisão de Clínica Médica da Nutrologia da FMRP USP, professor Aníbal, que é chefe da UTI do HC FMRP USP, o professor Júlio Sérgio Marchini, que é nutrólogo, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a doutora Jaciara Viana, que é intensivista, nossa colega do HC FMRP, e o do professor Marcos Feres, que é intensivista, chefe da UTI adulto do Hospital São Francisco de Ribeirão Preto. Então, eu tenho o prazer de receber todos aqui hoje, tenho certeza que a apresentação será bastante produtiva e podemos discutir bastante no final. Então, Carolina, quando você estiver pronta, pode começar a sua apresentação. Muito obrigada. Olá a todos, eu que agradeço, doutora Auxiliadora, pelo convite. Agradeço também a todos os debatedores que estão aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né, que é a terapia nutricional no paciente crítico, nesse caso com Covid. Também agradeço a todos que estão assistindo. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a terapia nutricional no paciente crítico com Covid-19. Só trazendo um pouco do nosso cenário. Nós sabemos que essa doença é crescente no mundo todo. Os dados de ontem trouxeram que foram mais de 29 milhões de casos até agora, com quase 930 mil mortes no mundo. E dessas pessoas infectadas, temos algumas referências que de 5% a 30% dos pacientes infectados com o coronavírus apresentam a síndrome do desconforto respiratório agudo e precisam de um suporte respiratório e hemodinâmico em terapia intensiva. Também tem se visto que, além da síndrome do desconforto respiratório agudo, os pacientes vêm apresentando também quadros de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, algumas infecções associadas, chegando a um quadro de choque séptico e também, em alguns casos, a insuficiência renal aguda. E também alguns trabalhos vêm observando, né, que o vírus ele acaba estando presente em linfócitos, células pulmonares, células do esôfago, em enterócitos e em colonócitos. Então, é uma doença que ainda, né, não é totalmente desconhecida e a gente tem aprendido bastante todos os dias. De uma forma geral, todo paciente crítico é um paciente que apresenta um quadro inflamatório importante. Então, esse quadro inflamatório que leva a esse quadro agudo, vai gerar uma resposta inflamatória que vai estimular a lipólise e proteólise com neoglicogênese, com o intuito de gerar combustível, principalmente para o sistema nervoso central. E a síntese proteica, ela vai estar mais direcionada para a síntese de proteínas de fase aguda. Então, o metabolismo acaba ficando alterado nessas situações. Essa resposta inflamatória sistêmica acaba
culminando em um catabolismo importante. E muitas vezes, associado a isso, tem-se infecções, falências de múltiplos órgãos, uma hospitalização prolongada, resultando em uma maior morbidade e mortalidade desses pacientes de uma forma geral. E só trazendo a ideia de que esse catabolismo que resulta em uma perda de massa magra pode resultar também em muitas outras complicações associadas a isso e uma maior mortalidade. Esse trabalho trouxe uma associação entre perda de massa magra com algumas complicações e a mortalidade. Então, aí na tabela, a gente vê que uma perda de mais ou menos 10% de massa magra acaba gerando uma imunidade deficiente e um maior risco de ter infecções, com 10% a mais de mortalidade. E quando a perda de massa magra, quanto maior ela é, maiores as chances de mortalidade. Então, quando chega a 40% de perda de massa muscular, a consequência geralmente é morte, provavelmente por pneumonia, né, sendo 100% as chances de mortalidade nesse caso. Então, a terapia nutricional, ela vai vir como uma terapia importante nesses casos em que a gente tenta prevenir esse quadro de perda importante de massa muscular. E a gente se preocupa com isso durante a internação na UTI, mas também pensando em prevenir maiores complicações, uma maior desnutrição para o paciente que sobrevive à UTI e vai de alta. Com relação à terapia nutricional, então, os objetivos principais vão ser uma oferta adequada de macro e micronutrientes e um controle glicêmico adequado para esse paciente, pensando em atenuar uma resposta metabólica a esse estresse orgânico, prevenir lesão celular, modular uma resposta imunológica, reduzir até a gravidade da doença e as complicações, talvez também reduzir tempo de internação em CTI e até melhorar o prognóstico do paciente. A terapia nutricional também vai atuar para evitar que o estado nutricional seja mais um fator na disfunção orgânica e na morbimortalidade desse paciente crítico. A desnutrição ou subnutrição é muito prevalente no hospital, podendo variar entre 20% a 50% em adultos hospitalizados, sendo de 40% a 60% já na admissão do paciente. E durante a hospitalização, os pacientes, principalmente idosos, pacientes críticos ou aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos, têm um maior risco de desnutrir durante a internação. E já é sabido, então, que a subnutrição, a perda de massa muscular, piora o desfecho clínico desses pacientes, aumentando a morbimortalidade, afetando o sistema imune, afetando a cicatrização, até exacerbando a resposta catabólica e aumentando o tempo de internação. Pensando aí nas indicações da terapia nutricional, então, a gente pensa em indicar uma terapia nutricional de forma precoce, isso significa de 24 a 48 horas da internação do paciente, principalmente daqueles pacientes que estão em alto risco nutricional. E que eu já vou falar um pouco mais sobre o que é esse alto risco nutricional. Só precisamos tomar um pouco de atenção, né, em pacientes que ainda estão em instabilidade hemodinâmica. No caso da instabilidade, a gente vai adiar um pouco o início da oferta nutricional, principalmente nos pacientes em que estão com doses de drogas vasoativas elevadas e sinais de baixa perfusão tecidual. Dentro da terapia nutricional, nós temos as opções de via oral, enteral ou parenteral. Na terapia nutricional oral, que são, né, é a minoria dos pacientes que internam em terapia intensiva, mas ainda assim a gente tem a possibilidade de receber pacientes nesse caso. A gente vai só se atentar, pensando em pacientes com Covid-19, porque a grande maioria, né, muitos desses pacientes acabam tendo uma anorexia secundária à infecção, a dispneia, a disosmia e a digeusia, o estresse, o confinamento, né, e também os problemas organizacionais que podem limitar a frequência das refeições. Então, a gente pode considerar que a maioria dos pacientes que
né, que estão com diagnóstico do Covid-19 estão em alto risco de desnutrição. Nesses casos da terapia nutricional oral, a gente vai considerar a prescrição de suplementos nutricionais orais quando, e principalmente, o consumo alimentar estiver menor que 60% das necessidades nutricionais desse paciente. Então, se já é visto que o paciente não tem comido muito bem, aceita mais ou menos metade das refeições, já tem a indicação do suplemento nutricional. A terapia nutricional enteral vai ser uma opção quando a via oral, mesmo com os suplementos, atingem menos de 60% das necessidades nutricionais. Tem sido sugerido hoje em dia a sonda nasoentérica, né, nasogástrica no caso, vai ser a nível gástrico, porque acaba requerindo uma experiência menor, né, dos profissionais e facilita o início mais precoce da alimentação dos pacientes. Se por um acaso a sonda a nível gástrico não tiver sucesso por alguma intolerância à dieta, é sugerido o uso do procinético para aumentar a motilidade, né, gastrointestinal, e a sonda pós-pilórica só é recomendada depois de todas as tentativas. Eles só trazem em alguns documentos a importância de acompanhar os pacientes no caso do uso de procinético, porque esses medicamentos têm sido associados ao prolongamento do intervalo QT, então predispõe a arritmias cardíacas. Então, eles sugerem o acompanhamento nesses casos. Tem alguns pacientes que apresentam sintomas gastrointestinais, né, decorrentes ou não do COVID, e então talvez a terapia enteral seja um pouco mais adiada também, nos casos de diarreia, náuseas e vômitos, algum desconforto abdominal, ou talvez o sangramento gastrointestinal. Houve esse trabalho, uma meta-análise, eles avaliaram mais de 4.200 pacientes, e eles viram uma prevalência de anorexia em quase 27% dos pacientes, náuseas e vômitos em 10%, diarreia em 12% e dor abdominal e desconforto em quase 10%. Então, esses sintomas podem ser muito presentes, então a gente talvez precisa rever a terapia nutricional a ser indicada. Como contraindicação de enteral, seria, no caso, o paciente em choque ainda não controlado, ainda em instabilidade hemodinâmica, e talvez a gente pode pensar em começar a dieta enteral em dose baixa, quando o paciente já está sendo mais, hemodinamicamente mais estável, mesmo que esteja com uma dose de droga vasoativa, mas uma dose mais estável, ou em desmame. E talvez também ter uma precaução em pacientes que estão ainda com hipoxemia estável, hipercapnia e uma acidose mais compensada. Nós temos usado a dieta enteral em sistema fechado, que é essa que vem em bolsas de 1 litro, e usado ou a hidratação ou um aporte proteico complementar associado aí à dieta. No caso da terapia nutricional parenteral, a gente pensa em nutrição parenteral naqueles pacientes que não estão tolerando a nutrição enteral em dose completa durante principalmente a primeira semana. Então, se o paciente foi iniciada a dieta enteral, o paciente não tem tolerado bem, ou por outros motivos não tem sido possível progredir o volume, vale a pena pensar então na parenteral. A parenteral também é indicada que seja iniciada de forma mais precoce possível, principalmente naqueles pacientes que estão em alto risco nutricional, que têm mais chances de desnutrirem e de perder mais massa magra. E aí, a parenteral vai ser sempre indicada em pacientes, por exemplo, com sintomas gastrointestinais importantes. Então, vômitos importantes ou diarreia não controlada, a gente pensa em parenteral. E no caso dos pacientes que não estão em alto risco, estão em baixo risco nutricional, a gente pode aguardar até uma semana, 5 a 7 dias, para tentar progredir a terapia nutricional enteral ou a oral, e aí entrar com a parenteral.
Tem sido também um pouco frequente pacientes com sangramento intestinal, e aí também nesse caso a enteral está contraindicada e seria indicada a parenteral. Sobre a triagem nutricional, ela é realizada para identificar os indivíduos que estão desnutridos ou que estão em risco de desnutrição, e esses pacientes que estão em alto risco nutricional se beneficiariam mais de uma terapia nutricional o mais precoce possível. Então, já é bem também sugerido o uso da triagem nutricional. Normalmente, a sugestão do uso para pacientes críticos é do NRS 2002, que é um dos instrumentos, e o outro é o Nutri-Score, que eu vou trazer um pouco mais aqui, que é o que mais tem sido utilizado para paciente crítico. O Nutri-Score considera dados como a idade do paciente, a PASH-2 e SOFA, número de comorbidades, os dias de internação e, se estiver disponível, dados de interleucina 6. Quando tem os dados de interleucina, a pontuação varia de 0 a 10, e quando não tem os dados de interleucina, varia de 0 a 9, sendo que, nesse caso, os pacientes estão em alto risco quando a pontuação é maior ou igual a 5. O Nutric tem sido associado a tempo de ventilação mecânica, complicações clínicas, tempo de hospitalização, tempo de sobrevivência na UTI e morte. Então, quanto maiores os valores do Nutric, piores pior o andamento durante a internação, o prognóstico. Eu trouxe esse trabalho, que foi um trabalho que eles utilizaram o Nutric com pacientes com Covid. A intenção deles foi sugerir o uso do Nutric nesses casos. Não foram avaliados muitos pacientes, 136, eles não tinham valores de interleucina 6, e alto risco nutricional é um Nutric maior ou igual a 5. Eles viram que 61% dos pacientes com Covid estavam classificados como em alto risco. A mortalidade foi de 72% em 28 dias de avaliação, e eles viram uma mortalidade maior dentre os pacientes classificados como em alto risco nutricional. O tempo médio de sobrevida dos pacientes classificados em alto risco foi de 8 dias. 80% desses pacientes receberam uma terapia nutricional enteral, sendo que 58% foi exclusiva e 22% foi associada a uma parenteral. E aproximadamente 10% desses pacientes receberam a parenteral pelos motivos de choque ou sangramento intestinal. Aqui só trazendo que eles viram, né, que conforme os dias de internação na UTI, a probabilidade, né, da mortalidade foi maior dentre os pacientes que estavam classificados como em alto risco nutricional. Então, a triagem nutricional pode facilitar a identificação desses pacientes que estão em maior risco e que precisam de uma atenção maior ainda à terapia nutricional. Como então a gente vai avaliar esse paciente? A avaliação antropométrica, para que sejam calculadas as necessidades nutricionais que eu vou falar daqui a pouco, a gente usa o peso, a altura e o IMC do paciente. Quem tem a sorte de ter a cama-balança, isso ajuda muito, mas se não tem o peso atual, é sugerido o uso de algum peso recente, às vezes algum familiar sabe referir, ou pode-se estimar o peso. E a estatura, aqui no nosso serviço, nós temos a equipe de fisioterapia que tem feito um ótimo trabalho, assim como toda a equipe tem colocado os dados, né, do ventilador, e um deles é a estatura que elas estimam com o paciente, né, deitado. Então, esses dados também me ajudam bastante na coleta dos dados para calcular as necessidades dos pacientes. Eu considero, como sugerido, né, pelos guidelines, o peso da internação quando o IMC é menor que 30 quilos por metro quadrado, ou o peso ajustado para a obesidade quando o IMC é maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. E aí, para calcular as necessidades, a calorimetria indireta ainda seria considerado, né, considerado o padrão ouro para cálculo de necessidades energéticas diárias, mas pela logística e pela dinâmica atual dos pacientes com Covid em UTI, a calorimetria tem sido mais sugerida nos pacientes em que ficam durante muitos dias internados, né, por mais de 10 dias,
ou aqueles pacientes que estão com uma nutrição parenteral total para prevenir hiperalimentação. Considerando todos os guidelines já publicados com relação a pacientes críticos, inclusive os 2 mais recentes, a sugestão sempre foi, além da calorimetria, as fórmulas de bolso, e as sugestões sempre ficam dentro de 15 a 30 calorias por quilo por dia, que é o que a gente tem usado aqui. E com relação às necessidades proteicas, o paciente crítico, por ter todo esse catabolismo, ele apresenta uma necessidade proteica maior, e também considerando todos os guidelines referentes ao paciente crítico e até ao paciente com o COVID, que foi esse documento da ESPEN, da Sociedade Europeia, né, de Nutrição Enteral Parenteral, eles sugerem no mínimo 1,3 gramas de proteína por quilo para prevenir uma perda de massa muscular importante. Os pacientes que têm a classificação de obesidade são aqueles com IMC maior ou igual a 30. Nós também temos visto com certa frequência, né, talvez uma frequência maior do que antes da pandemia, considerando esses pacientes críticos com obesidade, é uma ilusão pensar que o obeso não precisa de terapia nutricional por ter reservas corporais. Então, nós precisamos dar a mesma atenção para esses pacientes com relação à terapia nutricional, porque eles apresentam o mesmo quadro de inflamação, talvez uma inflamação até um pouco mais exacerbada, um catabolismo também presente, também apresentam a perda de massa magra que pode estar ali mais oculta pela, né, massa gorda do paciente, e eles também podem ter esse alto risco de apresentar uma subnutrição. Evitar uma nutrição restritiva e hipocalórica em pacientes com obesidade é uma sugestão importante nesse momento. Então, a gente não pensa em restringir, né, a nutrição pensando em perda de peso, porque a perda de peso muitas vezes vai ser às custas de massa muscular. E considerando também que pessoas com obesidade geralmente têm um gasto de energia maior, né, consequentemente ao peso. Então, é importante que a terapia nutricional também seja precoce e também seja otimizada o quanto antes, nesses casos. A sugestão, considerando os guidelines, é que ou seja feita a calorimetria ou usar as fórmulas de bolso, também com aporte hiperproteico. Os pacientes críticos crônicos, que são aqueles que têm uma internação mais prolongada, maior que 21 dias, eles apresentam esse quadro de inflamação e catabolismo mais persistente. Então, nesses casos, a gente ainda precisa olhar para o aporte proteico com mais atenção ainda, né? Além de todos os outros nutrientes, mas a proteína aqui precisa ser mais acompanhada, talvez. E nesses casos, também é importante a gente acompanhar o quanto da dieta prescrita está sendo realmente infundida, né? Para que o paciente receba um volume nutricional adequado. Casos de diarreia. Lembrando que a classificação de diarreia são 2 a 3 evacuações líquidas por dia ou mais de 250 gramas de fezes líquidas por dia. Então, muitas vezes o paciente apresenta uma evacuação líquida em grande volume e aí a gente vê muitas vezes que a dieta já é suspensa nesse caso. E, na verdade, a sugestão é de que a terapia nutricional não seja suspensa nos casos de diarreia. As consequências da diarreia são distúrbios de eletrólitos, uma desidratação, feridas e contaminação da pele perianal e um menor aporte nutricional, principalmente quando a dieta é suspensa sem indicação. Muitos são os fatores que podem desencadear a diarreia, inclusive a COVID tem sido um dos fatores, mas de qualquer forma é importante que não se interrompa a terapia nutricional enteral nesses casos. Talvez valha a pena rever o tipo da dieta enteral que está sendo usado. Normalmente as dietas com fibras resolvem bem os quadros de diarreia. Se não tem a opção de usar alguma dieta enteral semi-alimentar para controle do quadro de diarreia,
Mas é importante que não seja suspensa a dieta, talvez reduzir o volume, mudar o tipo da dieta, passar para uma dieta com fibras e ir acompanhando novamente, progredindo o volume conforme o paciente estiver tolerando bem. Sobre a síndrome de realimentação, é algo que também vale a pena lembrar e estar atento. A síndrome de realimentação, ela pode estar presente nos pacientes com COVID, principalmente aqueles que estão na UTI, já que são pacientes mais frequentemente vulneráveis, então idosos, com muitas comorbidades, ou pacientes desnutridos, pacientes sarcopênicos, e são pacientes que antes de chegarem até a UTI, eles já estão indispostos por mais de 10 dias, até 15 dias talvez, enfim, mas são pacientes que não estão tendo uma ingestão alimentar considerável nos dias precedentes à internação na UTI. Então, o quadro de febre, de astenia, falta de apetite, acaba levando a uma ingestão alimentar reduzida, com déficit de energia, antes da admissão na UTI, que acaba gerando um risco, né, para síndrome de realimentação. Então, principalmente esses pacientes que têm esse quadro prévio à UTI, a gente precisa estar mais atento para isso. O quadro em si da síndrome de realimentação, ele é caracterizado por um distúrbio hídrico, com hipomagnesemia, hipocalemia, hipofosfatemia e uma deficiência de tiamina. Então, e geralmente esse quadro se desenvolve quando o paciente é realimentado de uma forma muito abrupta. Então, vamos supor, foi um paciente que ficou com uma baixa ingestão alimentar por 5, 7, 15 dias antes da UTI, chega na UTI e já tem uma prescrição de talvez terapia nutricional enteral a 100% das necessidades. Então, como foi de uma forma abrupta, o metabolismo é alterado a ponto de gerar esse quadro de hipomagnesemia, calemia e fosfatemia. Então, é importante que, se notar que é um paciente que já tinha esse quadro prévio, quando vai progredindo o volume da terapia nutricional, pode ser ela oral, enteral ou parenteral, acompanhar os níveis séricos de fósforo, potássio e magnésio, e talvez fazer uma suplementação de vitamina B1 antes até do início da prescrição da terapia nutricional. E também nesses pacientes, a gente pensa em uma progressão um pouco mais lenta da dieta, né? Acompanhando sempre os resultados dos exames para que não chegue a uma síndrome de realimentação propriamente dita. Sobre a prona, que tem sido muito frequente, né? Ultimamente é necessária nos pacientes com COVID-19. A prona é quando o paciente precisa ser colocado de barriga para baixo, né, em posição ventral, para melhorar a troca gasosa pulmonar e melhorar a oxigenação do paciente. E são muitos os receios, né, do paciente pronado com relação à terapia nutricional enteral. Né? No início, a gente tinha muito receio de usar a terapia nutricional e o paciente evoluir com algumas intolerâncias e até maiores riscos de, talvez, pneumonia aspirativa, enfim. Hoje em dia já é bem sugerido o uso da nutrição para o paciente em prona. Esse é o documento da Aspen que sugere começar a enteral, mesmo que seja a nível gástrico, né, tendo uma elevação da cama e acompanhando a tolerância. Da Aspen também é sugerido que os pacientes que estão entubados em posição prona tenham a sonda gástrica ou pós-pilórica, se for necessário, com procinéticos e não limitar a terapia nutricional em pacientes pronados. Então, nós temos utilizado a terapia nutricional enteral na prona, a 20 ml hora, e também tem as sugestões da Braspen, que não, né, sugerem não realizar endoscopia para passagem de sonda pós-pilórica, pelo risco de contaminação, né, do COVID. Sugere-se a continuação da terapia nutricional enteral durante a prona
e só atentar para a pausa da dieta antes de pronar e antes de destinar o paciente. E a fórmula seria uma fórmula, né, hipercalórica, hiperproteica, até 20 ml hora, e manter a cabeceira elevada e prescrever o procinético fixo, acompanhando tolerância e, enfim, nós não temos tido problema de intolerâncias associados à terapia nutricional integral durante a prona. Sobre a VNI, né, a ventilação não invasiva. Os pacientes que não estão entubados e não estão oxigenando muito bem acabam tendo a necessidade da ventilação não invasiva. E nesses casos, como a VNI é uma máscara que ocupa toda a face do paciente na maioria das vezes, e fica por um tempo considerável ao longo do dia, acaba limitando a ingestão alimentar. Então, os pacientes que estão em VNI muitas vezes têm uma ingestão alimentar baixa, insuficiente. E a sonda nasentérica pode resultar em um vazamento de ar, comprometendo a eficácia da VNI. Tem também a questão da dilatação do estômago, podendo afetar a função diafragmática. Então, tem sido sugerido a nutrição parenteral periférica nos casos de VNI mais frequente. Eu noto nos documentos que a nutrição parenteral tem sido uma sugestão bem frequente ultimamente, mesmo quando o paciente não está entubado. Bom, é a mesma coisa. Então, assim, a nutrição parenteral precoce, ela pode ser considerada nesses casos em que talvez tenha uma programação mais prolongada de VNI, ou quando a VNI precisa ser usada sem interrupção ao longo do dia. Então, é preciso pensar que o paciente, para ele não ficar em jejum, para ele receber um aporte energético e proteico, a nutrição parenteral é uma opção nesses casos. Após a extubação, né, muitas vezes o paciente é extubado na UTI, e ainda ficam por alguns dias até receberem alta. Nesse período de pós-extubação, muitos pacientes podem ter muitos problemas de deglutição e disfagia. E mesmo que tenha uma melhora do quadro geral do paciente, essa disfagia acaba limitando a ingestão de nutrientes por via oral. E aí, nesses casos, a gente pensa em ajustar a consistência dos alimentos que vão ser oferecidos via oral, pensa talvez em algum suplemento, se for possível, né, a prescrição de líquidos, mas a gente pode também pensar em uma enteral complementar à alimentação via oral. Ou até eles sugerem aqui uma nutrição parenteral temporária durante o treinamento da deglutição de um paciente que já esteja sem a sonda nasoenteral. Então, sempre pensando em dar um aporte calórico e proteico para o paciente em alguma das vias. Tem sido visto também que esse distúrbio da deglutição pode se prolongar por até 21 dias. Até 24% dos pacientes mais velhos foram relatados como dependentes da sonda nasoentérica até 3 semanas depois da extubação. Então, é importante, antes de remover a sonda, talvez, né, esperar pela avaliação da alimentação via oral, porque muitas vezes pode ser que o paciente precise ainda de uma dieta enteral complementar à via oral. No caso da traqueostomia, alguns pacientes que, né, evoluem com intubação mais prolongada acabam precisando da traqueostomia. Se for o caso de um paciente que não, né, já não está com sedação, está consciente, ele pode ser capaz de retornar à ingestão oral. É importante sempre a avaliação da equipe da fonoaudiologia, que também tem sido muito frequente lá na UTI, para a progressão da terapia nutricional oral. E também no documento da ESPEN eles falam sobre a nutrição parenteral, que a parenteral suplementar ainda não foi extensivamente estudada nessa população, mas também pode ser uma opção como complementar à via oral, para não ter a questão da presença da sonda. E acho que já quase finalizando, sobre a fraqueza adquirida na UTI, que também tem sido muito vista, né, muito frequente. Os pacientes que ficam muito tempo em cuidados intensivos, que apresentam uma perda
muscular importante, também apresentam uma função muscular prejudicada depois da UTI. Então, a gente precisa ter atenção para os adultos mais velhos ou idosos, pacientes com mais comorbidades, porque já tinham condições catabólicas e uma massa e uma função muscular mais prejudicadas antes até da UTI. E as respostas catabólicas que podem ser mais intensas devido à COVID e as condições gerais da UTI, após a alta, vale a pena a gente olhar para isso. Então, o fornecimento adequado de energia e uma administração adequada de proteínas continuam sendo necessárias após a alta da UTI, considerando essa fraqueza que pode ter sido adquirida nesse período em que o paciente esteve num quadro mais grave. Só como um resumo, então nos pacientes não intubados, a gente vai avaliar a via oral, a terapia nutricional oral. Se o consumo alimentar estiver baixo, a gente pensa em um suplemento alimentar. Se ainda assim não tem um consumo energético e proteico considerável, a gente vai pensar na enteral ou, se não, na parenteral. Nos pacientes intubados, a gente vai pensar sempre primeiro na possibilidade da dieta enteral. Se não houver possibilidade, a parenteral o mais precoce possível. Lembrando sempre que a sonda gástrica é preferível à sonda pós-pilórica, pela necessidade do procedimento endoscópico e a demora daí em começar alguma terapia nutricional enteral na sonda pós-pilórica. E naqueles casos de pacientes já extubados ou com traqueostomia que apresentem disfagia, a gente vai ajustar a consistência dos alimentos e vai pensar talvez em uma nutrição enteral complementar. Eu trouxe algumas sugestões de leitura, que são artigos das informações que eu trouxe agora, mas se alguém tiver interesse em ler melhor, trouxe esses 3 artigos relacionando a terapia nutricional em pacientes com COVID-19. E é isso, muito obrigada a todos e eu fico à disposição para as perguntas. Ok, Carol, excelente aula, parabéns, você abordou brilhantemente o tema, difícil, muitas particularidades aí do doente crítico, sobretudo agora no Covid, as dificuldades que a gente tem vivido, Eu queria te fazer uma pergunta inicial, assim, talvez sem resposta, não sei, mas como você bem comentou no final, a respeito da fraqueza, da neuropatia do paciente crítico, a gente vê isso muito, a gente utiliza muitas situações para tratar esse paciente que podem levar a essa situação, como bloqueador neuromuscular por tempo prolongado, corticoide, por fato do paciente estar acamado por muito tempo, pacientes obesos, que você bem falou, um fator de risco extremamente presente, eles já são sarcopênicos, aquele paciente que já tem uma massa muscular menor e que já tem uma dificuldade aí posterior. A gente viu pacientes obesos mórbidos que saíram muito bem do quadro, mas que foi bastante difícil para a gente manejar. A minha dúvida é com relação a uma dieta diferente já desde o início, algum tipo de suplemento ou a própria terapia nutricional específica, sabendo que eu vou ter todas essas complicações aí de antemão, porque a maioria dos pacientes vão utilizar esse tipo de tratamento que eu mencionei. Não sei como é que você vê isso, qual que é a sua opinião sobre isso e dos demais aí debatedores. Bom, a minha opinião, na verdade, e considerando todas as sugestões que eu já li até agora, do paciente, tanto de paciente crítico em geral quanto no COVID, eu acho que seria mais interessante a gente se atentar para a oferta energética e proteica, de uma forma geral. Não tem nenhum nutriente mágico assim que é sugerido hoje em dia, nenhum trabalho que mostre associações boas de nutrientes específicos nesses casos. E uma coisa que vale a pena ver é quanto da terapia nutricional prescrita está sendo infundida, porque muitas vezes a terapia nutricional ela está otimizada na prescrição,
mas por N motivos acaba não sendo infundida, né? E aí, nesses casos, a baixa infusão relacionada às necessidades nutricionais do paciente acabam agravando esse quadro de desnutrição intra-hospitalar, agravando também o quadro da fraqueza adquirida na UTI, né? Então, além de todos os medicamentos que eles precisam receber, a terapia nutricional, de uma forma geral, a gente vai olhar mais para energia e proteína, mas sempre se atentando se essa terapia está sendo infundida. Não sei se eu respondi. Sim, claro. Não sei se alguém quer comentar ou fazer alguma outra pergunta, algum comentário. Podem ficar aí à vontade para falar. Auxiliadora, posso falar um pouquinho? Claro. Sérgio Marchini. Uhum. Então, seria surpresa se a Carolina não fizesse direito, né? Ela faz direito as coisas. Então, eu acho que não é surpresa, é obrigação, né, Carolina? Parabéns. Bom, agradeço você, agradeço a Aníbal aí por permitir que a gente esteja aqui presente falando alguma coisa, né? Quando você mandou o convite, né, eu me atentei e me preocupei com o Covid causando a doença, e a gente estaria tratando não de uma forma geral, mas de uma forma específica, se tivesse alguma coisa específica para o Covid, né? E em cima disso que eu vou falar, quer dizer, se pegar o paciente crônico inflamado, nada disso, isso eu nem sei como é que vejo isso, né? Mas aí, particularmente com relação ao Covid, né, você vai ver que, em dezembro, 6 meses atrás, né, 7 meses, nós não tínhamos nenhum conhecimento. Então, todo o conhecimento no mundo que está surgindo nesses últimos 6 meses são coisas absolutamente novas. Você não está ainda, nós estamos numa situação que eu nem sei se a gente sabe trabalhar direito ainda com essas coisas, e acho que nós estamos aprendendo, e tenho certeza que o grupo de vocês deve ser um grupo que vai marchar na frente, porque vocês estão adquirindo experiência fantástica com tudo isso, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a divulgação do conhecimento que vocês estão produzindo é uma coisa fundamental para outros pacientes em outros lugares, e tendo o Brasil como modelo. Então, eu vi que eu falo isso até no sentido de falar assim, olha, vocês têm a obrigação de divulgar esses dados de vocês, especificamente com relação ao corpo. Porque não tem ninguém no mundo, 2, 3 trabalhos só que você acha com casuística. Eu garanto que a casuística aqui de Ribeirão Preto deve ser todos os pacientes de Ribeirão Preto caem para vocês, né? Então, é uma casuística fantástica. Eu chamaria atenção, então, nos trabalhos que eu consegui olhar, né, nesses últimos 6 meses, eu viria que tem um grande número deles que é sobre hipóteses, né? Por exemplo, tem um trabalho do David De Jong, não sei se vocês conhecem, ele lá da genética nossa aqui, ele publicou no Biomedicine and Pharmacotherapy, né? Ele publicou um trabalho maravilhoso de revisão, de sugestão, falando, temos que dar própolis para os pacientes com Covid-19. E ele não é bobo, não. Ele escreve bonito, né? Uma coisa que acho que vale a pena a gente considerar. Uma das coisas que ele considera é que a resposta inflamatória do paciente com Covid não é exatamente igual àquela do paciente com pneumonia, por outra causa, que vai para o CTI por outra causa. Então, dá para você ter marcadores específicos diferentes, e em cima desses marcadores específicos você faz uma proposta de hipótese, foi o que ele fez, né? Então, isso é um primeiro fato. Mas isso é novo, quer dizer, quantas hipóteses tem? É uma coisa que está aí surgindo aí, primeiro, quer dizer, nós nem chegamos no própolis, chegamos simplesmente na hipótese. A outra coisa que eu falaria também é que me chamou a atenção, tem um trabalho desse grupo chinês, deve ser esse mesmo grupo que você apresentou aí, Carol, né? Mas é um grupo chinês que está publicado no European Journal of Clinical Nutrition, né? Ele tem 186 pacientes. E ele faz lá um monte de possibilidades, de hipóteses, um monte de coisa. Mas ele fala assim, e na prática, o que eu vou falar para vocês? Qualquer coisa assim desse tipo, né? Ele fala 2 coisas.
Primeira coisa, quer dizer, se você buscar marcador, parece que peso, circunferência do braço, sei lá, antropometria, não tem muito valor para você separar o paciente, não é? Ele fala somente das medidas antropométricas, por mais a única que deu um grau de significância com esses 186 pacientes, foi a circunferência maior da panturrilha. Eu achei interessante isso, uma coisa fácil de medir, né? O risco de você... O risco que você mede é tão importante quanto o risco da albuminemia. E para aqueles pacientes que têm albuminemia de 1,5, 1,8, bom, isso é o caos, claro que ele está desnutrido, né? Mas ele sugere uma medida um pouco mais fácil de se obter e para você controlar o paciente. A outra coisa que a gente achou, né, foi que parece que, e nesses grupos também, né, são mais ou menos 180 pacientes, qualquer coisa desse tipo assim, né, eles notam que a deficiência de zinco, de selênio e vitamina D parece ser fundamental e que você tem que corrigir isso, não esperar acontecer, né? É claro que você vai corrigir como um todo e ele chama atenção basicamente para essas três coisas, né? Então, não vamos deixar o cara ter hipovitaminose D, não vamos deixar ter selênio, nem vamos deixar ter zinco. E a Covid, evento desconhecido 6 meses, a hipótese de Jong, tempo de publicar. Bom, eu deixei por último para terminar, eu até mandei para a Carol, eu não sei mexer aqui, mas o New England dessa semana publicou um trabalho, né, de novo, falando da hipótese. E a hipótese do New England é que o obeso complica muito a vida do paciente que tem a glucosa, né? Eu até sugiro para vocês aí, se quiser pegar. Você recebeu, Carol, que eu mandei? Eu mandei para você a fotografia do New England. Professor, eu confesso que eu não vi, mas agora que você falou, eu vou ver. Então, deve estar lá no teu e-mail. Eu até achei muito interessante, eles mostrando que a obesidade como uma doença inflamatória, e a hora que o paciente pega Covid-19 mais a obesidade, você tem um risco muito pior de evolução dessas coisas, né? Então, resumindo aqui tudo, eu não tenho dúvida da experiência do grupo de vocês, é fantástica, eu acho que não tem no Brasil, eu não sei se tem um grupo mais homogêneo e que trabalha, que mostra essas coisas. Na parte de avaliação do paciente, eu vou junto com os chineses, será que a medida da panturrilha não é muito mais fácil do que você ficar atrás de um monte de índice, um monte de parâmetros, coisas desse tipo assim? Quando a albumina está em torno de 1,9, cuidado, já foi, né? E chamaria atenção com relação aí o zinco, selênio e a vitamina D, de coisas práticas que a gente pudesse estar discutindo agora aqui. É isso, Maria Auxiliadora, é isso, amigo. É isso, Carol. Não sei se... Obrigado aí, Pena. Ok, professor, excelentes colocações. Realmente a gente tem visto o paciente obeso, sobrepeso às vezes, somente, sem nenhum outro fator de risco, complicar e ir para o tubo e ficar grave na UTI, eventualmente evoluir a óbito, pacientes jovens, inclusive, né? Então, realmente é um fator de risco extremamente presente e que a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, como um prognóstico aí mais reservado nesses pacientes obesos e às vezes só com sobrepeso mesmo, né? Não sei se a Vivian gostaria de falar, professora Aníbal, fiquem aí, podem falar à vontade. Eu gostaria de agradecer esse honroso convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como o professor Sérgio Marchini disse, né, a gente ser chamado para participar aqui é uma honra. E parabenizar a Carol pela aula, que realmente foi muito boa, foi excelente. Você deu uma aula bem completa, acho que você abordou todos os aspectos aí da terapia nutricional, né? Aprendi muito com a sua aula e complementando um pouquinho o que o professor Sérgio já falou, que a professora auxiliadora falou, eu tentei fazer uma busca, né, antes da discussão aqui, em relação a se já tem alguma coisa definida em relação à suplementação de vitamina D ou de vitamina C para esses pacientes, mas não tem nada definido ainda. O que eu achei em relação à vitamina D, mas não é nem de paciente crítico, eles falam que é importante manter um nível
de 40 até 60, nível sérico, que isso aí diminuiria o risco de complicação do COVID, mas ele não cita paciente crítico. E da vitamina C menos ainda, eles falam que são necessários estudos, tem estudos em andamento, né? Então aí eu concordo com o que você falou, eu acho que o mais importante é a energia, a proteína, essas outras coisas que o professor comentou, né? Mas o cuidado principal é aquele em relação àquilo que está prescrito, será que realmente está sendo administrado, né? E aí eu ia te perguntar, Carol, por curiosidade, como é que vocês fazem em relação à prona? Quanto tempo o paciente fica? Se tem que parar a dieta depois quando muda a posição? Como é que é esse trabalho de vocês? E parabéns pela experiência de vocês também. Eu concordo com o professor Sérgio, eu acho que vocês vão ser referência aí no tratamento do COVID. Obrigada, Vivian. Com relação à prona, nós temos seguido as sugestões, né, dos trabalhos atuais, dos guidelines, enfim, a dieta tem sido pausada cerca de 1 hora antes e volta a ser infundida mais ou menos 1 hora depois. Os protocolos de prona, até a doutora auxiliadora pode me corrigir se eu estiver errada, mas tem sido de 18 a 22 horas que o paciente fica pronado. Muitas vezes alguns pacientes precisam de pronas muito frequentes e aí acabo sugerindo alguma nutrição parenteral complementar, né, que de acordo com a avaliação médica, prescrição médica, eles, mais pensando em aporte complementar, nesses casos em que o paciente precisa de pronas frequentes. Mas não temos tido problemas de intolerâncias relacionados à prona. Uhum. Ok, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, primeira coisa, você deu uma aula maravilhosa, gostei, você falou o que é feito hoje. Obrigado pelo convite, auxiliadora, participar dessas reuniões que você tem feito, que têm sido extremamente produtivas. Estou lendo aqui embaixo, tem um número de 48 participantes, é bastante expressivo, né? Assim a gente, então, está fazendo dessa noite uma reunião extremamente agradável com pessoas agradáveis. Estou vendo aqui o rostinho da Jaciara, do Sérgio Marchini, da Viva, enfim, tantas pessoas. Eu vou fazer umas considerações como se eu estivesse numa qualificação, entendeu? Que você deu a aula e eu vou pegar a minha experiência e vou ver o que a gente pode chegar nesse consenso. Pelo que você apresentou, eu estou achando o seguinte, o Sérgio Marchini falou, é uma experiência grande, mas não tem grandes novidades, essa é a verdade, não tem. Em relação ao paciente grave, ao paciente com trauma, ao paciente séptico, não tem grandes novidades, eu não vi grandes novidades. Talvez a obesidade seja um fator aí diferente que está despertando bastante interesse, que é uma comorbidade que apareceu assim de ponta, na ponta dos acontecimentos, e como a auxiliadora falou, não é só obesidade com IMC alto, mas também com pequeno sobrepeso. Existe uma certa luz de explicação no fim do túnel, que um grupo da Unicamp, agora recentemente, viu por microscopia eletrônica que o adipócito concentra uma grande carga viral. Grande carga viral. Por que ele fica lá? Por que ele prefere estar lá? Essa é uma novidade e não se sabe. E, obviamente, ele estando lá, ele engendra mais inflamação. Isso é óbvio. Então, essa talvez fosse uma tentativa de explicação para esses fenômenos. A perda de massa muscular é um vilão que acompanha a nossa especialidade, sem dúvida nenhuma. Quase todos os pacientes que ficam na UTI, por mais que você faça na nutrição, eles acabam sempre com um pouquinho de fraqueza muscular. Antes, e eu acho que às vezes as definições temporais se perdem, mas acho que dentro da universidade é bom que a gente resgate isso, né? Como os estudos do grande Cuthbertson, na década de 40, ele já falava sobre isso, ele tinha lá, dentro de uma unidade metabólica localizada numa enfermaria de ortopedia, ele já vinha com a célebre frase, o quadríceps se perde em 8 dias e se reganha em 8 meses. Quer dizer, eu acho que lá ele já deixou bem claro, e ele fazia
todo o que a gente faz hoje de nutrição, fornecendo nutrição, óbvio que não tinha parenteral, óbvio que não tinha enteral, mas a nutrição oral que ele dava para os pacientes de trauma ortopédico, né, traumas politraumatizados, ele fazia depois o balanço nitrogenado disso aí. E via que, invariavelmente, e isso se arrastou durante as décadas, sempre assim até hoje, que nos primeiros dias que se sucedem à infecção, ao trauma, Covid, por exemplo, você tem um balanço nitrogenado negativo. E você pode dar o que você quiser de nutrição, que você vai ter o balanço nitrogenado negativo. O que hoje é moderno, Carol e pessoal, é o quanto a gente está sendo, assim, por esse excesso de cautela, né, iatrogênico. O quanto a gente está levando estresse para o paciente. Então, eu não vejo, por exemplo, aquele paciente, aquela fotografia daquele paciente que está pronado. Você tem certeza que ele precisa de 30 quilocalorias por quilo por dia? Duvido muito. Então, a gente, fazendo calorimetria indireta, a gente viu que nas situações mais extremas de sepse, e que a gente tem, né, que até então, antes do Covid, né, Covid, como o Sérgio Marchini falou, uma tremenda novidade, a gente não passava de 25 quilocalorias por quilo por dia. Essa é uma recomendação que eu falo para todo mundo que estiver ouvindo, falo assim, categoricamente, pelos meus 40 anos de experiência nisso aqui, 20 de calorimetria, não precisa mais de 25 quilocalorias por quilo por dia o paciente em estado crítico. Então, essa perda muscular vai ser uma constante. O problema é que nosso sistema de saúde não está adaptado para a fraqueza adquirida na UTI pós-Covid. Isso vai ser um assunto que, quando essa onda de Covid, a mortalidade, tudo, a onda que eu falo, a curva começar a cair, nós vamos falar, e agora, José, o que vai acontecer com esses pacientes pós-Covid? Eles saem com uma fraqueza muscular absurda. Porque essa síndrome pós-viral, como foi o caso do H1N1, já provocava isso. A Covid é muito pior. A inflamação que se tem, pelo que se acompanha na literatura, é muito pior. Então, atletas às vezes, não têm força para depois pegar o elevador, é uma coisa complicada. Eu vou finalizar, para deixar os outros falarem também. A gente não pode seguir a calorimetria a cada 10 dias, foi o que eles falaram. A gente tem calorímetro. Então, tem que usar. Não é? Porque o americano falou a cada 10 dias, então, não sei, não estou de acordo com isso. Se o paciente ficar mais de 10 dias, então eu faço uma calorimetria. Não. Hoje a gente adquiriu respiradores que fazem calorimetria instantaneamente. Estão lá rodando no CTI já, graças a Deus, chegaram. E estão usando. Então, é para usar, é para pedir a informação, que informação está dando isso aí. Real time, né? Point of care, é que é na hora. Então, não precisa do americano para te falar, você tem isso aí lá. E, finalmente, você falou também, né, do Nutric. Eu fiz uma revisão agora que realmente a interleucina 6 está caindo de uso. Ninguém mais está querendo fazer isso. É difícil, é caro, é complicado, o resultado não sai na hora. E o trabalho que eu vi, extremamente interessante, que vai ser... Eu aprovei, eu não sei se o outro reviewer aprovou, mas vai ser publicado mesmo na RBTI agora, que ele tira o interleucina 6, que o Highlands, que é o criador do Nutric, né, propunha, Highlands é o nome dele. Aí o que ele fazia? Ele tira o interleucina 6 e tira também o Apache e o SOF e substitui os dois pelo SAPS-3. E que legal, porque ele obteve exatamente o mesmo resultado, só com um índice prognóstico, entendeu? Então, é uma coisa a se pensar, sobretudo que a gente faz o SAPS-3 lá, não é, auxiliador? A gente faz isso aí. Então, o SOFA já é um pouquinho mais complicado, pessoal e tudo, né? Então, eu acho que é isso aí. Bom, para terminar, eu termino com a frase célebre, que a gente fez uma pesquisa há mais de 35 anos atrás. O quanto, nos meus tempos idos de Unicamp, o quanto é prescrito e o quanto é infundido. Eu tenho uma publicação sobre isso. A gente tem uma perda de 25% naquela época e parece que o problema continua rigorosamente igual depois de 3 décadas e meia.
não é? Então eu deixo tem muito nutricionista ouvindo, gente que vai trabalhar no hospital, pensem nisso, não é? Nós não estamos digamos assim, numa bonança financeira que a gente possa se dar o luxo de perder 25% de uma dieta que é cara, não é? Então, e também o paciente se compromete, porque ele recebe 25 a menos do que a gente calculou para ele, não é? Então tá, eu vou ficar nisso, tá? Porque tem mais debatedores. Muito obrigado de novo pelo convite. Adorei sua aula, preciso repetir, né? Senão você não acredita que eu gostei mesmo. E é isso, tá? Então, muito obrigado. Então, passo a palavra à auxiliadora, que vai chamar outro debatedor. Muito obrigado. Ok, professor, obrigada pelos comentários. Na verdade, agora a gente tem IL6. Você acredita nisso, né? Agora nós começamos a ter IL6 há uns 20 dias no hospital, começando a ter experiência agora, né? Porque a gente não solicitava até então. E o problema que eu vejo da calorimetria no COVID é exatamente a FO2 elevada, né? Os pacientes estão hipoxêmicos graves, eles vão estar com a FO2 alta, o que inviabiliza o uso da calorimetria. Então, a gente acaba, mesmo o paciente, essa obesa mórbida, ela talvez conseguiu usar no finalzinho antes de ser estubada, porque ela estava no respirador, que a gente conseguia fazer calorimetria, mas estava usando frações inspiradas bem elevadas e não dava para a gente fazer o cálculo, né? Então, esse eu acho que é o principal limitação aí do método, né? Peraí, eu não queria entrar nessa consideração de interromper, mas isso é verdade. O SARS-CoV-2, que é uma infecção pulmonar gravíssima, vai precisar de FiO2 altíssimo. E aí inviabiliza a calorimetria nesse momento. Então você tem que usar a fórmula de bolso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta diferente eu não queria me estender sobre isso, mas para a Carol é o seguinte: sobre VCO2, você muda a tua composição na dieta vis-à-vis da produção de gás carbônico? Você muda, você tira carboidrato, o que você faz? Porque a produção de gás carbônico deve ser alta desses pacientes, não deve? Eles fazem retenção de CO2? Professor, muitas vezes até fazem, mas não limito o aporte de carboidratos para esses casos, até porque, por conta dessa questão da infusão mesmo, da terapia nutricional. Eles nunca vão estar recebendo, quase nunca, né? Não posso jurar em todos os casos, mas na grande maioria dos casos eles não estão recebendo um aporte, talvez nem o que se é esperado de carboidrato e muito menos excessivo. Olha, eu fiz essa provocação, Carol, desculpe eu te provocar, porque quem falou que o carboidrato aumenta a produção de CO2 foi um autor chamado Kinney, em 1981. Olha, para tirar esse conceito é uma tatuagem. Porque hoje nós temos não sei quantas centenas de medições de calorimetria em pacientes gravíssimos, sépticos e tudo, e você dá sua dietinha lá com os 50% de carboidrato e não acontece rigorosamente nada. Porque se ele retiver algum CO2, o respirador é tão bom, hoje em dia eles são tão bons, que ele remove isso daí. Mas, por outro lado, no paciente crônico, o pneumopata crônico, esse é um outro assunto, eu não quero entrar nessa questão agora, porque não é o objetivo da aula. Mas, então, só para deixar claro para o pessoal que não é para ter a nutrição de acordo com o que vocês acham e devem. O ventilador faz o resto, entendeu? Tá? Então, tá. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite, Carol. Parabéns pela apresentação. Sou sua fã, você sabe muito bem disso. A gente já trabalha junto há um certo tempo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu atendo pacientes com Covid, mas não nessa fase crítica, né? E esses pacientes, eles são atendidos em outros hospitais que não são hospitais universitários e eles saem com a prescrição de zinco. Então, eu queria ouvir de quem quisesse responder, se vocês veem sentido
fazer essa reposição empírica do zinco. Jaciara, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, não, né? Mas, você vê, eu citei aí, um dos trabalhos que eu encontrei recente agora, de pessoas trabalhando com pacientes com EcoVid, né? Eles estão falando para você prestar atenção no zinco, no vitamina D, qual que é o outro lá que eu até marquei aqui, o selênio. Selênio. Né? E que você deve prestar atenção nisso. Agora, não sei, a minha dúvida é se a gente não dá dose muito alta, dose excessiva dessas coisas e que poderiam levar a efeitos colaterais pelo excesso. Né? Se desse, eu não acharia ruim, já que existe uma recomendação internacional, se você pegasse as recomendações usuais do brasileiro, as recomendações usuais da nutrição parenteral e desse como suplemento para esses pacientes. Eu acho que isso não seria ruim. Mas você não tenho nenhuma experiência com paciente com ecovírus. Aham. Geralmente não são pacientes críticos, né? Eles saem com a receita e estão usando. E eu fico quieto porque eles vão continuar usando porque alguém prescreveu. Acho que mal não vai fazer, penso eu. Bem, quem sabe, não sei. Mas dependendo da dose, não faz mal mesmo. Lembrando que o papel do zinco no organismo, ele tem mais de 350 funções. Né? Inclusive, ele é um carreador da insulina, por exemplo. Ele tem um papel, queda de cabelo, né? Que é o diagnóstico que a gente fazia antigamente de hiposglicemia, era arrancando o fio de cabelo e fazendo a dosagem. Não é? Então, eu tive, por exemplo, uma paciente há muitos e muitos anos atrás com nutrição parenteral e deficiência de zinco. Ela ficou careca. Então, eu não sei se vocês viram isso, doente crônico, e ela teve a suplementação de zinco, e depois de 6 meses ela recuperou o fio de cabelo, ficou meio com cabelinho curto. Eu não sei agora se você deve dar esse zinco de rotina, entendeu? Só isso eu falo, não sei. Mas se a dose for baixa, mal não faz, realmente isso. Uma coisa, lembrando que, acho que vocês, Sérgio Marchini, vivem, e os nutrólogos mesmo, que estuda o seguinte, a recomendação da Organização Mundial de Saúde em países que têm grande incidência de diarreia é começar imediatamente com zinco. Então, aí sim, existe uma recomendação clara, não é? Agora, para o Covid, é o que a gente fala, não se sabe, é uma doença nova, será que faz bem? Não sei. Eu também não tenho experiência, não saberia dizer, mas assim, só lembrando, né, igual o professor Sérgio falou, com a dose excessiva, né? Então, doses muito altas podem inibir a absorção do cobre no intestino, né? Então, acho que tomaria mais cuidado com isso, né? Com a dose. É isso que a Vívia falou, é inteiramente verdade. Quer dizer, e qual que é o multivitamínico que a gente daria para esses pacientes também é uma coisa complicada. Eu não sei se você sabe, Jaciara, mas há pouco tempo atrás, nesses últimos 2 anos, o pessoal da radiologia, por meio de ressonância magnética, identificou uma lesão que eu não sei descrever, mas está relacionada com manganês, excesso de manganês. E da onde que vinha esse excesso de manganês? Vinha do comprimido, da ampola que a gente usava aqui no Hospital das Clínicas usualmente, entendeu? Que era uma coisa... nem lembro o nome comercial dessa coisa, mas portanto, atualmente, essa semana praticamente, esse mês, que nós estamos conseguindo dar quantidades de manganês que são, sei lá, um quinto do que se dava antigamente para se dar agora, não é? Então, eu ficaria assim, tanto de selênio também. Selênio é outro esquecido, que nós não dosamos, é difícil de dosar, né? Pelo menos essa notícia que a gente tem, mas eu pensaria, se for em doses aí regulamentares, de controle, eu acho que não faria mal dar essas coisas. Nem o selênio, tanto faz para o selênio como para o zinco. E para a vitamina D, né? E para a vitamina D, que está aí todo mundo preocupado com a vitamina D. Tem hora que até duvido, quer dizer, cada vez, há 10 anos atrás, as recomendações de vitamina D, o nível era de 10, não era, Níbal? Não sei quanto era, ou era 5, qualquer coisa assim. Hoje é 40. Eu não sei onde é que vai parar isso, né? Isso é outra coisa complicada. E eu tenho uma dúvida só, Carol.
Eu também não tenho experiência nenhuma com isso, né? Mas eu queria saber se você viu alguma coisa, se tem algum benefício sobre a oferta de nutrientes mais hidrolisados. Não tenho visto necessidade de uso de dietas hidrolisadas e confesso que não li nada sobre isso, assim, direcionado para o COVID. Os pacientes têm tolerado bem a dieta polimérica, então não vi necessidade do uso, né, como uma opção da dieta mais hidrolisada. Parabéns, Carolina. Gostei muito da sua aula, viu? Foi ótimo. Obrigado pelo convite também, auxiliadora, Aníbal, Marchini, contemporâneo nosso da escola. Eu queria fazer um comentário da seguinte coisa. Seguinte, o paciente com COVID, ele, obviamente, ele é extremamente catabólico, não chega a ser um grande queimado, comparável a um grande queimado, mas é algo próximo a isso. É algo próximo, principalmente nos pacientes críticos que ficam cronicamente ventilados, 20, 30 dias na UTI. E todo mundo aqui teve já as suas experiências na fase pior, que foi março, abril, 50, 60 pacientes entubados em ventilação mecânica e uma grande maioria com comorbidades, obviamente, e muitos obesos. Bom, a partir daí, pelo todo que foi dito, a gente pode medir essa sarcopenia, tá certo? Através de ultrassonografia. A ultrassonografia pode ter um papel na medição disso daí, e isto, como o professor Aníbal falou, a queda da massa muscular é rápida, chega a ser a 1 a 2% de perda muscular por dia. 1 a 2% de perda muscular. Isto pode ser analisado via ultrassonografia, medindo um score no quadríceps do vasto medial, do vasto medial, onde você pode seriadamente ver o grau de nutrição, de sarcopenia ao longo da evolução desse paciente. E é muito claro que esses pacientes não conseguem, como o Aníbal falou, um balanço nitrogenado positivo. Eu nunca vi balanço nitrogenado positivo na minha vida, tá certo? De paciente séptico, paciente pneumopata, DPOC, o que for, você faz as continhas lá, nunca dá balanço nitrogenado positivo. No máximo se aproxima do zero. Tá? Então, a sarcopenia pode ser medida por ultrassonografia. E mais. No desmame desse paciente, você pode avaliar o diafragma, que está muito comprometido. Como desnutre a musculatura esquelética, desnutre também o diafragma. E ele tem algumas medidas que você pode fazer que ajuda com outros valores mensurados também na predição da falha do desmame. Tá? Então, a nutrição está imbricada em vários setores do organismo, principalmente quando você fala em desmame ventilatório, tá certo? Então, eu queria falar para vocês que tem uma correlação muito nítida do score no TRIC. Quanto maior o score no TRIC, tá certo? Pior é a sarcopenia. E você tem as medições ultrassonográficas piores da desnutrição induzida. E não de conhecimento de todos, que todo mundo vê um paciente conforme quando ele entra e quando ele sai, tá certo? Ele sai completamente derrubado. E vocês viram aí pessoas conhecidas com esse grau de comprometimento. Então, era isso que eu queria só pontuar, que a gente tem essa outra ferramenta que pode ser utilizada também. Tá? Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela tua palestra. Obrigado, auxiliadora, obrigado, Aníbal, obrigado a todos. Posso só falar um comentáriozinho do que o Marcos Félix falou? Essas ferramentas são maravilhosas, Marcos Félix. Marcos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Entenda uma coisa. Você colocou lá no WhatsApp, né, no grupo, primo non nocere, né? Primeiro não lesar. Veja você, raciocine comigo. Espera, deixa eu ligar aqui a câmera que está dizendo. Raciocine comigo. Como é que você quer ter um balanço positivo e aumentando quanto a nutrição se você
está com, primeiro, um paciente catabólico, às vezes de razões que você ainda não sabe tudo, e você ainda dá dexametasona e corticoide, que é um tremendo catabolizante. Então, como é que você quer? Não é melhor fechar um pouquinho o ralo aqui? Então, o que você quer da vida? Você quer lesar, não quer lesar? Você quer tratar? O que faz o doente sair nesse estado deplorável é, para mim, na minha opinião, 80% da conta aí é do corticoide, sem dúvida nenhuma. Então, olha só, entendeu sua balança? Você dá, chama a Carol e fala, Carol, eu estou com perda muscular, eu vi a sarcopenia no ultrassom e tudo e tal, mas a torneirinha está ligada do catabolismo, que é o corticoide. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, não lesar. E como a gente não lesa, se o doente agora, o corticoide está a menina dos olhos do tratamento do SARS-CoV-2, dexametasona, não é? E agora? Como é que a gente faz essa balança? Vou deixar para vocês pensarem isso aí, tá? É lição de casa para ter insônia depois da hora de dormir, tá? Eu não sei, Aníbal. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tá certo? No fundo, você acaba dando corticoide porque você tem uma primícia que é a insuficiência respiratória. Que a desnutrição vai matar ele mais a médio e longo prazo. Tá certo? Não sei se eu estou errado nessa minha frase. Mas a hipoxemia mata ele rápido. E o corticoide pode reverter isso. Gostei do raciocínio. Gostei. Me convenceu. Exatamente, Félix. Os tratamentos tem a faca de dois gumes. Ele vai fazer bem para o que a gente quer, mas ele tem os eventos adversos. A própria ventilação mecânica, né? Ela é boa porque a gente quer, mas causa N complicações aí que a gente tem que estar sabendo. Isso vale para corticoide, vale para heparinização, anticoagulação, enfim, acho que o tratamento todo do Covid. Eu queria só fazer um comentário da vitamina D, que eu li alguns artigos falando da vitamina D, onde eles não sabem exatamente a dose adequada, mas que viam que pacientes que têm níveis de vitamina D normais ou normais altos, como disse o doutor Sérgio, em torno de 40, 50, eles morrem menos. Mas são trabalhos pequenos, que não dá para bater como martelo, que tem que dar para todo mundo. Mas pensando que o paciente está dentro da UTI, sem exposição, com o estresse maior, talvez valha a pena pensar em dar uma dose mediana de vitamina D. Não sei, é uma coisa a se pensar. Já que a maioria não tem dosagem prévia. Quando tem dosagem prévia, não seria necessário. Se já tivesse níveis adequados previamente, não seria necessário. Mas a maioria não tem. Só comentar. A Carol falou, mas é importante a gente recomendar que deve ter fisioterapeutas aqui na reunião. Lembrar da mobilidade precoce, né? Mobilidade precoce é importante também de impedir a intensidade da sarcopenia e a rapidez, tá? E melhorando o paciente no seu desempenho. Então, a mobilidade precoce, que é um papel fundamental do fisioterapeuta na recuperação do Covid. Tem uma perguntando sobre o uso de fibras no caso da diarreia, né, em pacientes críticos com Covid. Especificamente para pacientes críticos com Covid, não tem nada, né, assim, não vi nenhum trabalho sobre. E o uso de fibras para paciente crítico também é um assunto discutível. No caso da diarreia, eu tenho usado na dose que é recomendada em geral. Acho que são 15 a 30 gramas por dia, né, mas não tem nenhuma recomendação específica para paciente crítico. Talvez, se for uma diarreia mais não controlada, pensar em reduzir o volume e associar uma parenteral complementar, ou antes até da parenteral, tentar a dieta enteral semi-alimentar, né, a hidrolisada, talvez sejam algumas opções. A outra pergunta foi sobre o overfeeding em pacientes obesos, se tem alguma indicação calórica máxima para esses pacientes críticos obesos. As recomendações, no geral, são, né, assim, ou considerando o peso atual de 11 a 14
calorias por quilo de peso atual. E se a gente utilizar o peso ajustado, seria aquela indicação de 20 a 25 calorias por quilo. Eu tenho usado o peso ajustado, que é um peso que fica no meio do caminho ali entre o peso ideal e o peso atual. A minha experiência que eu tive nessa paciente que tinha um grau de obesidade importante, a gente teve dados de calorimetria dela, talvez já na fase mais estável da doença crítica. Os dados da calorimetria dela vieram com cerca de 22 calorias por quilo de peso ajustado. Então, foi bem de acordo com o que a gente tinha calculado. Mas, realmente, tomar cuidado com o peso que se usa para calcular as necessidades, principalmente energéticas, de pacientes obesos, para não ter essa hiperalimentação. Talvez, se tiver um quadro muito importante de hiperglicemia, tentar rever, né, se tem alguma opção na terapia nutricional que possa ser manejada aí para não manter esse quadro de hiperglicemia por muito tempo, se for decorrente do quadro de hiperalimentação. Outra pergunta sobre suplementos orais, se assim que o paciente chega em estado crítico já deve usar o uso, se ele tolerar via oral. A gente, né, aqui no HC, nós temos tentado usar o suplemento já na enfermaria, mesmo que o paciente tenha uma ingestão razoável, né, da comida, né, via oral, talvez a necessidade proteica não seja muito bem atingida. Então, a gente já tem tentado usar o suplemento antes da internação na UTI, mas quando chega na UTI eu já começo o suplemento independente até da ingestão alimentar, até eu entender melhor como que o paciente come mesmo. Mas eu tenho sugerido a prescrição 1 ou 2 vezes por dia do suplemento, pensando mais nessa necessidade proteica. Que mais? Tem aqui uma sugestão do zinco. Ele cita que existem protocolos que sugerem a suplementação de 100 mg de zinco por 14 dias. E ele questiona se esse 100 mg de zinco interferiria na absorção de cobre. Eu não vou saber te dizer, se alguém quiser falar sobre, fique à vontade. E se suplementar o cobre, não estaria caindo numa megadose de micronutrientes. E tem estudos com bons resultados em pacientes grandes queimados com uso de oxandrolona. No Covid, eu acho que a gente não usou em nenhum caso, né, auxiliadora? Não me lembro de ter usado oxandrolona em algum desses casos. Não tenho experiência. Carol, na verdade, enquanto estava na UTI, não. Mas depois da alta da UTI, a gente foi questionado bastante por esses pacientes, como a gente comentou, né? Vários fatores aí, bloqueador neuromuscular, corticoide, tempo grande, acamado, sobre essa necessidade, talvez na enfermaria tenha sido usado, não durante o tempo de UTI. Sim, obrigada. Sobre o zinco, a doutora Vivian está respondendo no chat. Pelo que eu li, assim, realmente existe esse risco, né? Em doses acima de 50 miligramas por dia de zinco, pode haver, sim, a deficiência de cobre. Então, podemos finalizar. Gostaria de agradecer a Carol pela apresentação, realmente bastante enriquecedora para nós, né? Acho que você fez uma boa revisão. Aprendemos bastante. Lembro que essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, a CTI HCRP, e que todos que estão aqui podem se inscrever no canal. A cada 15 dias, às quartas à noite, a gente tem aulas sobre Covid e, em algum momento, sobre UTI, porque a pandemia vai passar em algum momento e nós vamos ter aulas de paciente crítico não Covid. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigada. Até a próxima.